mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Dosa com cuidado as tuas emoções. Uma atitude afetada é sempre desagradável, tanto quanto o retraimento injustificável é responsável por muitas dificuldades no relacionamento social. A afetação é distúrbio de conduta e o retraimento é sintoma de insegurança. Autoanalisa-te com carinho e sinceridade, buscando superar as ansiedades e os temores que respondem pelo teu comportamento. Atitudes tranquilas são resultado de realização íntima, que somente conseguirás mediante exercícios de prece, paciência e meditação. Assim, o controle das tuas emoções se fará possível. Joana aqui vem nos convidar ao controle das nossas emoções, né? Dosar as nossas emoções, ter cuidado com elas, através do exercício da prece, da paciência e da meditação. Então, já envolvidos nessa energia benéfica em nossa casa, possamos agora, com o nosso corpo leve, solto, os pensamentos voltados para o que iremos fazer nessa noite, nos preparando para ouvir. Te rogamos, Senhor, nesse momento, que os amigos espirituais que estão aqui conosco possam trazer para cada um de nós essa tranquilidade que Joana nos diz, o controle das nossas emoções, e que, em especial nesta noite, traga as boas intuições para a nossa companheira Cristiane, que irá fazer o estudo desta noite. Abençoa todos os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, colocando a direção dessa reunião em tuas mãos, possamos, com a tua permissão, iniciar mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Nós convidamos a nossa irmã Cristiana, que é lá de Alegre, da Casa de Alegre, que vem nos auxiliar nessa noite, né, fazendo um trabalho com um tema tão bonito, tão bom, que a gente precisa estar sempre falando, né? Cristiana, pode ficar à vontade. Obrigada. Vou só pegar uma olho de água. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Ainda mais para falar de um tema tão bonito. E não só bonito, mas o que tem de diferencial é a forma com que aborda o envelhecimento. Está baixo o tom de voz? O tom de voz é alto? Tá bom? Porque o meu tom de voz normalmente é alto. E a forma com que a velhice é abordada nesse estudo que é de Karim-Bar Schutel, né? O espírito Karim-Bar Schutel, e que ele vem nos trazer esse alerta do envelhecer. E quando eu fiz essa palestra, quando eu li esse livro, eu trabalho em Alegre, no nosso centro, lá no Amor e Caridade, com a evangelização das famílias, evangelização de adultos, né? E a gente estava entrando no Junho Violeta, que trata da violência contra a pessoa idosa. E eu queria fazer algo diferente, não só falar da campanha. E na biblioteca eu achei esse livro. E eu li esse livro, eu fiquei encantada, porque na minha vida inteira eu nunca vi uma abordagem de velhice tão bonita, de envelhecimento tão bonita e tão importante. E eu falei com o presidente da casa na época, com o Zé Geraldo, falei: Zé, é tão bonito esse tema, na forma com que ele está sendo abordado,
que ele não pode ficar só para evangelização, ele tem que vir para a reunião doutrinária, porque é um tema que não é importante para o idoso só, é importante para quem vai cuidar do idoso, quem tem assim, você tem os seus idosos para cuidar, que vão estar com você. É importante para nós que também vamos chegar lá, se Deus quiser, porque é uma bênção chegar lá, né? Porque a gente parar no meio do caminho, eu falo, minha mãe faleceu com 47 anos. Eu tenho 55, quer dizer, eu vivi mais que minha mãe, né? Já. Então ela não teve esse privilégio de chegar nessa fase que eu coloquei ali como fase áurea, porque é uma fase áurea mesmo. É o ápice da encarnação aqui na Terra. É o ápice nosso dentro desse corpo material. É o ápice nosso dentro da nossa evolução moral e espiritual. É muito bonito. E a forma como que ele aborda faz a gente entender por que o envelhecer nos traz todas essas características de ficarmos mais lentos no movimento, né? De não conseguirmos mais fazer todas as coisas que nós fazíamos antes. Mas por que a gente vem a ter isso? E ao mesmo tempo, como Deus é sábio quando nos criou essa criatura à semelhança dele, com essas fases todas. E esse bate-papo hoje eu acho que vai abrir muito a mente e o leque de quem já é idoso, quem vai chegar lá, né? Quem é jovem, quem vai chegar lá e quem tem dor, os seus idosos, tem a bênção de ter os seus idosos para cuidar. Porque eu tenho mais muitos meus idosos, né? Só mais algumas tias. E é uma bênção. Então eu coloquei aqui, olha o que eu escrevi, que eu achei isso importante. Ó, desconstruir o estigma materialista. Porque no Brasil, no mundo inteiro, aliás, quando a gente fala do idoso ou do envelhecimento, pesa sempre o estigma materialista. De só ver. O idoso tem medo de dar trabalho, não tem? Os filhos, não é? Medo de dar trabalho, ser materialista, né? De ter que ficar doente. Os filhos têm medo de não conseguir cuidar dos pais. Não ter tempo, essa vida de hoje cumprida, né? E a gente, eu com meus 55 anos, eu já estou começando a pensar no meu envelhecimento. Eu também não quero dar trabalho, né? Eu quero ter saúde, eu quero dar conta de fazer as minhas coisas, só que o fato é claro, o corpo material envelhece, fica lento, ele não funciona mais da mesma forma que ele era até a nossa idade. Mas por que isso acontece? Qual que é a beleza disso? Quando a gente tira esse estigma materialista, a gente começa a enxergar a beleza do envelhecer. Como essa fase é linda, é uma das fases mais bonitas que a gente tem ao longo de todas as fases que nós vamos passar aqui nesse planetinha Terra, né? Dentro de um corpo físico. Por quê? O fato que todos nós sabemos é que nós somos espírito. Nós não somos corpo físico, né? Nós somos um espírito que já vivemos muito. Eu sempre brinco, eu falo dentro de nós, dentro de mim tem vários eus. Não tem? Dentro de mim tem vários eus. Hoje eu sou cristiana, mas eu já fui tantos eus ao longo da minha existência, do meu espírito imortal, não é? E tá tudo dentro de mim. Posso não me lembrar, né? Então nós sabemos que nós somos, já fui homem, já fui mulher, não é? Já morri jovem, já morri idosa, né? A gente nunca sabe. Então, ó, mas eu sou um espírito que não envelhece. Porque está dentro de mim, no meu perispírito está gravado, né? Tudo que eu já fui. Enquanto no envelhecimento o corpo vai murchando, porque a gente vai ficando menorzinho, né? A pele vai criando as rugas, porque não responde fisiologicamente mais da mesma forma, né? Só por isso, o espírito ele permanece ativo. Eu estou falando mentira? Vocês estão aqui, não é? O espírito não fica ativo, ele continua pensando, ele sabe que ele ainda pode evoluir, não sabe? Que ainda pode ser feito muito em prol da evolução moral, espiritual, de nos tornarmos pessoas melhores, senão vocês não ficam nem aqui, não é? A gente sabe que tem essa capacidade. Então, ó, ele está em evolução rumo
nós estamos mais próximos do envelhecimento da pátria espiritual do que teoricamente é daquela criança linda que acabou de chegar ali. Porque nós estamos entrando na nossa última fase dessa encarnação, que é a fase do envelhecimento. Então, enquanto o nosso vigor físico diminui, já vamos começar falando o grande segredo, que é o grande bacana do envelhecer. A evolução espiritual e a sapiência, a sabedoria desse espírito encarnado só vai aumentando. Nós temos experiências vividas, aprendizados, não é? Quanto que nós temos? Quantas vezes a gente já não parou para repensar a vida, ver o que a gente acertou, o que a gente errou ao longo do caminho? Não é não? Quantas vezes nós já ficamos mais introspectivos? À noite eu falo que eu tenho mania de fazer um detox mental. Antes de dormir eu paro e repenso o meu dia todo. E fico principalmente no que eu não fiz tão direito como eu deveria fazer. Para amanhã tentar não fazer igual. Não é? Então isso, quanto mais o corpo físico vai perdendo o vigor, tá? Quanto mais a gente vai perdendo o vigor, mais o espírito, a mente está lúcida, está raciocinando, mais introspectivos nós ficamos dentro de nós, porque nós sabemos que nós estamos finalizando o nosso processo de evolução moral e espiritual. E estamos perto de retornar para a pátria espiritual. Mas nós somos tão inteligentes, nós temos tanta sabedoria nessa fase áurea, não temos? E o que acontece? Nós pensamos, ainda sabemos que nós ainda podemos acertar algumas arestas que ficaram, podemos? Algumas farinhas precisa, não é? A gente tem tempo ainda para isso. Olha que coisa linda, gente. Olha a visão disso. Porque ao longo da existência, até a fase aí da meia-idade, nós trabalhamos, nós criamos filho, nós cuidamos de casa, nós temos 1000 coisas, não é? Às vezes não sobra tanto tempo para a gente fazer esse raciocínio importante. Mas quando a gente está aposentado, já filho criado, neto na faculdade, você tem tempo de voltar para dentro de você, não é? A introspecção e rever tudo que você fez, tudo que você aprendeu, tudo que você evoluiu, mas ainda tem tempo de acertar pequenos detalhes, pequenas arestas. E olha o que Chico vem dizer aqui pra gente. A gente não deve ter medo de velhice, mas do tempo perdido. Nesse livro, vários espíritos que já estão lá na colônia que esse Caibar vive, eu esqueci o nome dela, eles vêm falar que quando eles desencarnaram idosos, o maior arrependimento que eles tiveram foi de não ter vivido a vida. Porque eles passaram a vida trabalhando, lutando, e quando chegou no envelhecimento eles só reclamavam e só sofriam. E só ficavam tristes, porque a visão era materialista. A visão materialista, ela só nos faz enxergar a decadência e a perda do corpo. Então, quando a gente olha, e o que eu falei com vocês no começo, é sério. No Brasil e no mundo todo, tem esse estigma materialista em cima da velhice, do envelhecimento. Eu só enxergo os medos. Quem são os medos? O medo de não dar conta mais, o medo de depender de alguém, o medo de não ter alguém para me cuidar, o medo de não ter dinheiro para pagar os remédios da minha doença, não é? De não dar conta de cuidar da minha casa, de não ter de parar num asilo e ser maltratado, não é? Tem tudo isso. Mas isso é materialista. É a visão materialista, ó. O corpo, você só enxerga ele como decadência. Mas se a gente é feliz, a gente consegue manter
a alegria, a felicidade, o pensamento conectado com esse Pai maior, com o espiritual, e sabendo que eu estou passando na fase mais bonita e mais importante, porque eu estou pertinho de voltar para a minha parte espiritual, a minha cabeça muda. É muito bom e é bonito. Aí eu posso ir para um asilo, vamos supor que minha família não pôde me cuidar e me pôs no asilo, né? O que acontece? A minha cabeça tá boa, porque eu enxergo tudo isso que ainda tem para mim, eu fico bem. Não importa se minha família vai todo final de semana me ver ou não. Eu sei que eu tenho outros amigos lá que eu posso interagir e ficar bem com eles. Eu tenho amizades a fazer ainda. Eu tenho um mundo a descobrir ainda. Vocês estão me entendendo? Que é isso que ele quer dizer. Então é quando a gente sai dessa visão de decadência. Do ponto de vista social, existe uma invisibilidade do idoso muito grande. Gente, do ano passado para cá, nós já tivemos um aumento da violência contra o idoso de 62%. E nós estamos em agosto. Dado fresquinho agora de junho. Ou seja, ele é invisível, ele é descartável. E para mim a pior palavra é essa aqui, ó, obsolência. Você já ouviu falar de obsolência? Já ouviu falar que celular tem obsolência programada? Você compra o celular hoje, ele dura 3 anos, você vai ter que comprar outro. Então ele já olha para você te enxergando dentro do caixão. Então você é invisível, descartável, porque você não tem mais nada a ensinar. Esquece tudo que você fez. Isso é o geral, tá, gente? Graças a Deus quem tem uma família diferente. E ele é, e nós temos obsolência. Somos descartáveis mesmo. Né? Do ponto do fim, ó, o túmulo como linha de chegada, aterrorizante. É uma palavra, todo mundo fala. Ninguém nunca voltou para me falar como é que ela... Não tem esse ditado? Eu sei lá como é que é, eu não quero morrer não. Porque ninguém nunca voltou para me falar. A gente sabe que já voltaram muitos, mas a maioria não sabe, não é? Então fica esse apego aqui, ó, só da materialidade do corpo. Esquece que nós temos um espírito imortal e evolução dentro desse corpo. Quanto na verdade, acreditando que nós somos esse espírito imortal dentro desse corpo, que a gente tem que acreditar. Esse corpo, gente, é um casulo, não é? Ele vai libertar a borboleta no final, não é? A lagarta não é feia? Quando a gente sai, a gente é uma borboleta. É o espírito que estava ali enclausurado, né? Diminuição do vigor físico. Isso aqui para mim foi a grande descoberta. Diminuição do vigor físico vai te convidar à introspecção. Eu diminuo mais o movimento, a minha capacidade, mas em compensação meu espírito está ativo. Eu penso, logo eu existo, não é assim? Eu penso o tempo inteiro, eu analiso a minha existência, eu analiso toda a minha programação, tudo que eu fiz de bom e que eu fiz de ruim. Eu estou sempre me preparando para o grande final, entre aspas, que é o retorno para a casa espiritual. Mas temos que ir para a casa espiritual felizes, bem, não com medo de morrer. É com alegria, com felicidade. Você contribuiu, você construiu. Não importa o retorno, porque Jesus fez alguma coisa tentando ganhar alguma coisa de volta. Então não importa se seus filhos não têm mais tanto tempo para você, não é? Não importa se você fica o tempo inteiro sozinho. Não importa se você foi colocado num asilo. Esse espírito imortal que está dentro de você, se ele está feliz, se ele está bem, é o que importa. E eu estou em evolução ainda. Ou seja, eu não entrego ainda a minha chuteira, não é? Eu ainda estou no jogo. É isso que é importante a gente perceber, ó. O valor social. O idoso para mim é o sábio da tribo. Falo que a paixão da minha vida se chama Elias Pires. Quem conhece lá no nosso centro de Elias? Tudo que eu preciso de conselho eu vou no Elias. Porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho vô, não tenho vó, não tenho mais ninguém.
assim, aqui, né, encarnado. Para mim, o Elias, ele é eu falo com ele, é o meu sábio da tribo, né, que é lá no centro. Repositório de experiência e conselho moral. Nós somos, gente. Quanto neto que vem deitar no colo e fica pedindo conselho? Conta do dia dele. Tem coisa melhor que deitar no colo de uma avó, de um vô? Ganhar um cafunézinho? Não é? Então nós somos. E o fim? Preparo final para o desencarne e o suave retorno ao lar espiritual. Olha a diferença disso aqui para isso aqui, gente. Isso para mim foi o grande divisor de águas. Porque até então, tudo que eu lia só falava do ponto de vista materialista. Só que nós somos um espírito imortal. Nós precisamos enxergar do ponto de vista espiritual. Nós temos todas as ferramentas que Kardec deixou, né? Que Chico com Emmanuel, com André Luiz e vários outros, Caio Barta mesmo, Caio Barchuta tem livros maravilhosos, né? E nós temos tudo isso. Aqui, ó, esse insight é bem importante, ó. A velhice não altera o caráter, ela apenas amplifica quem você já escolheu ser. Então, se eu escolhi ser uma boa pessoa, eu vou ser uma pessoa melhor ainda. Mas aqui nós temos só algumas coisas para a gente pensar do ponto de vista materialista e espiritual ainda, que é importante a gente chamar a atenção. Aqui eu tenho trabalho e amor desse lado, aqui eu tenho ódio e a revolta. Então, aqui embaixo eu tenho o caminho do ódio, aqui eu tenho de trabalho e amor. Desse lado aqui, ó, eu tenho apego material. Desse lado aqui eu tenho a humildade espiritual. Então, se eu vou trabalhar apegado à matéria ainda, eu vou ter uma vaidade frustrada. Como acontece? Nunca se fez tanta cirurgia estética no mundo como nessa década nossa. As pessoas estão tanto contra o quê? A estética do envelhecimento. Estão querendo tirar as rugas, não é? Perdem a fase áurea, olha isso. Pela amargura da beleza que se foi. A velhice se torna um peso estético. Olha que triste. E não vai trabalhar no bem. Porque se eu estou triste, estou frustrada, eu enxergo algo de bom, vou trabalhar no bem, não é? Se por um acaso eu tenho essa humildade espiritual, me enxergo como espírito imortal, ó, regeneração pacífica, feliz, cercado de afeto genuíno e sabedoria compartilhada. Tenho muito o que fazer ainda. Minha vida não acabou, porque eu tenho rugas, né? Não pode. Caminho do ódio. Isolamento ativo. A gente vai bater um papo sobre isolamento ativo daqui a pouco. Que é o pior isolamento que o idoso pode buscar para ele. É quando ele se isola porque ele quer se isolar. Porque ele não quer mais, não vale a pena mais a existência dele, porque ele tem essas olhadas. Muitas mulheres se isolam com as vaidades frustradas. Não é? Porque está perdendo o movimento. Então eu prefiro ficar em casa esperando a morte chegar do que buscar a vida ainda, inspirar a vida, né? Então, ó, isolamento ativo, doenças somatizadas pela falta de perdão e hostilidade ao afeto. No dia 18 de setembro eu vou fazer uma palestra aqui de novo. Eu vou falar de doença, mas a doença que a gente causa pela vibração da gente. É muito legal essa também. Se vocês acharem essa legal, vocês voltam, né? Eu sou empolgada, tá? Então a gente vai ver que muitas doenças que a gente tem, muitas dores, a gente somatiza por causa da vibração, da cabeça, né? A resignação passiva. Sofrem as expiações e abandonos com paciência, purificando débitos passados. Eu enxergo que as provas, as expiações, se hoje eu sou abandonado pelos meus entes queridos, posso estar passando uma expiação de algo que eu fiz em outra vida. Não temos vários eus dentro da gente? De um outro eu pode ser feito. Então eu vou me frustrar e ficar triste, eu vou enxergar aquilo como uma expiação. Eu preciso passar por aquilo, porque eu tenho que melhorar, não é? Então as coisas, Deus é de infinito amor e misericórdia por nós.
né? De melhorarmos como espíritos. Então é isso, é uma expiação. Né? Qualquer dia que eu vier com mais calma, eu vou contar a história do meu marido para vocês. Né? Vocês vão entender o que eu. Então, ó, a arte da existência. Olha essas rugas dela como tá com ouro dentro. Rugas, elas para mim, sabe o que elas são? Tatuagem do tempo. Mas eu olho para as minhas aqui, eu estou vendo uma foto que eu tirei com as minhas netas. Eu tenho 3 sobrinhas netas que são netas, que eu criei meus sobrinhos. Aí assim, eu estava olhando assim, gente, não tem nem olho, é só ruga. Né? Eu lindo, feliz com elas, eu falei, gente, que coisa boa. Olha quanta tatuagem de felicidade. Eu não tenho vontade de tirar nenhuma. Porque, gente, é a marca de tanta risada que eu já dei na minha vida. Né? Tanto que eu sou feliz. E eu sou feliz. Então, assim, isso aí é muito empolgante. Então, o desgaste do invólucro carnal revela o ouro do espírito lapidado. O seu espírito já foi lapidado. A vida lapidou. Você está tirando pequenas arestas só para poder voltar para a parte espiritual. Não é? E o que a gente passa faz parte da vida dessa encarnação. O luto faz parte. Eu já perdi meu marido, gente. Eu sou viúva. Tenho 4 anos de viuvez já. Convivi 30 anos com meu marido. De namoro, noivado. E de repente me vi sozinha. E meus filhotes já estão no mundo. Porque já casaram, já têm filhos. Eu sou sozinha hoje. Né? Então eu sou uma candidata. Eu já me candidatei a ir para o asilo. Porque eu sei, eu vou ter condição de pagar se Deus quiser. E eu vou escolher ainda para onde eu vou. Né? Então, assim, para mim, é a minha escolha. Então, ó, as rugas não são sintomas de doença ou falhas estéticas, são a luz da espiritualidade. São as marcas de uma missão bem cumprida. Cumprir minha missão, gente. Cada vinco conta a história de provas superadas, lágrimas transformadas em sabedoria e vitórias silenciosas da alma. Olha que bonito. Olha essa visão. Não é? A gente tem que se cuidar? Tem que se cuidar. Até porque, igual eu pretendo chegar até do 100. Né? Então, esse corpo físico tem que estar bom. Né? Se eu puder, né? Eu vou ser uma bênção para mim, se eu puder chegar até lá. Porque eu quero ver minhas meninas, gente, pelo menos casar. Né? Segurar um bisnetinho no colo. Mas minhas meninas ainda são pequenininhas, então eu tenho que dar conta do recado para conseguir chegar lá. Aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão da diminuição do movimento e da capacidade. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, na questão 685, aos espíritos: tem o homem o direito de repousar na velhice? Né? Ele falou assim, sim, que nada ele é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Tem direito de ficar mais lento? Sim. Tem direito de dar uma cochilinha à tarde? Sim. Sabe? Tem direito de ficar mais quietinho? Sim. E ninguém pode reclamar disso. São direitos. E ele ainda fala, ele tem uma linha A nessa questão. Ele pergunta, e se não tiver alguém da família para cuidar desse idoso? Aí os espíritos responderam, o Estado obrigatoriamente deve assumir. As outras pessoas devem assumir esse cuidado. Né? Porque tem que ter. É direito. Vem lá no Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele fala, honrar a seu pai e a sua mãe é proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. A velhice na segunda infância? Nossos pais não cuidaram de nós na primeira infância? Agora é hora de inverter o jogo. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Eles merecem. E com o mesmo zelo, o mesmo cuidado e o mesmo amor que nós recebemos. Isso é importante. O cuidado com o idoso não é caridade opcional. Ninguém está fazendo caridade em cuidar de um idoso. A espiritualidade deixa isso muito claro.
é a devolução do amor recebido e uma obrigação social e familiar inegociável. Né? Por que eu estou falando isso? Porque justamente eu estou querendo falar da ausência do cuidado. Meu sobrinho, que é o Vinícius, ele fala que eu vou morar com ele. Você vai morar comigo, tia? Eu falo, não vou. Porque eu não quero. Se eu não puder mais ter minha casa, eu vou com um asilo. Porque eu quero ter companhia, eu gosto de bater papo. Se eu ficar na casa dele, ele é médico, a esposa dele é médica, as crianças vão crescer, eu vou ficar sozinha. Eu prefiro um lugar que eu tenha, né, minha fisioterapia, minha sogra, ela vive muito bem. Tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, tem arte, a comidinha da nutricionista, os outros, tem baile que ela adora dançar, ela tem 90 anos. E ela adora um bailinho, dançar, tem os companheirinhos para dançar lá, sabe? Tem os companheiros de bate-papo, porque a família não tinha tempo, ela morava comigo e com o Júnior, meu marido. Um pouco antes do meu marido falecer, ele teve AVC. Então, meus cunhados levaram minha sogra embora. E porque o Júnior demandou no trabalho, que ele ficou acamado, meu marido, 5 anos. Então, assim, aí lá, eles não têm tempo, é São Paulo. Então, ela tem a casinha dela lá, o quartinho dela, ela é feliz. Mas nós sabemos que, na realidade, nós temos alguns familiares que têm essa visão materialista. Não é? Que não querem cuidar do seu idoso, que enxergam como seu idoso como fonte de trabalho, não é? Enjoado, dá muito trabalho. Nesse livro tem um relato de uma mãe que ela falou que quando o marido dela faleceu, a casa ficou para ela. O filho mais velho veio com a família toda para dentro da casa dela, invadiu a casa dela falando que ele tinha direito de ficar com a casa. Veio com uma mulher e 2 filhos. Isolou a mãe num quartinho. E não aceitava que ela viesse nem à mesa fazer as refeições. Era tudo levado ali, olha o preconceito que eu falo. Não, é invisível, é destacável. Foi, até que colocou ela no asilo. E ela era infeliz nesse asilo. E ninguém ia visitar, porque ela se sentiu abandonada. Esse é um dos espíritos que desencarnou e voltou e falou que o maior arrependimento que ela tem foi de não ter vivido, ter aproveitado esse momento que ela estava ali para conviver, conhecer outras pessoas, conviver com outra realidade. Ela só ficava no quarto dela, infeliz, em depressão. Né? Essas são formas de enxergar a vida, mas esses asilos a gente sabe que pode ser um refúgio de amor ou pode ser um desterro de egoísmo. No caso dessa senhora, desse espírito, foi um desterro de egoísmo. No caso da minha sogra, não. Gente, eu todo ano vou pra lá. Eu durmo no asilo com a minha sogra. Vou vê-la, fico com ela, né? É a mãe do meu marido. Foi mais com 30 anos, desde que tinha adolescente, jovenzinha, né? Então, como é que você desapega? Você não desapega, não. Então, assim, e ela vai. Agora, eu tenho algo. Quando impossibilitado pela impossibilidade de cuidado em casa e focado no bem-estar do idoso, ele vai ter mais bem-estar ali, o asilo torna-se um centro de novas experiências, amizades e sociabilidade, preservando a dignidade e a paz daquele espírito. Agora, quando motivado pelo egoísmo, materialismo e falta de vontade de lidar com a fragilidade, o asilo torna-se um exílio triste, gerando isolamento passivo e débitos espirituais para a família. Vocês ouviram comigo? Se torna um débito espiritual para a família que abandonou aquele idoso. A família vai responder. Em outra encarnação, mas vai. Porque isso vai como débito para eles. Entenderam? Então, mesmo assim, nós temos que manter o nosso espírito feliz, porque não somos nós que erramos. O erro não está em nós que estamos lá naquele asilo e saímos da nossa casa. O erro está em quem nos colocou lá, a forma que nos colocou e o abandono. Isso é débito espiritual para eles. Vocês entenderam?
mesmo que o fim da vida, ele torne isso pra gente, a gente ainda tem que buscar dentro de nós a alegria para conviver, porque nós ainda temos companhia de outros que estão na mesma situação que a gente aí. Importante que estamos sendo bem tratados por quem pode nos tratar bem. Se é um estranho, fazer o quê? Esse débito não é seu, o erro não está em você. Isso para mim também foi uma descoberta maravilhosa. Então isso é importante para quem vai cuidar do seu que tem idoso, já saber disso, né? Também. E para nós, porque a gente não sabe o que vai ser o final, né? Como é que nós vamos estar. Aqui é o que eu queria falar um pouquinho de isolamento. Da solidão à solitude. Lembra que eu falei que eu moro sozinha? Eu sou sozinha, meu marido já faleceu. Meu sobrinho mora em Vitória, minha outra sobrinha mora no Rio. Eu os vejo quando dá. Eu não tenho solidão. Eu falo que eu tenho solitude. Porque meu tempo, quando eu estou sozinha, ele é útil. Eu faço minhas orações, eu medito todo dia, né? Eu leio, eu tenho necessidade, eu gosto de livro, igual tá ali, ó, pegar um livro e ler, sabe? Eu aproveito o meu tempo o máximo que eu posso. Eu trabalho ainda, né? Eu sou aposentada. Mas o tempo que eu estou em casa, eu também eu cuido das minhas plantas. Eu faço uma comidinha diferente. Sabe? Isso é solitude. Eu estou bem comigo mesma. Enquanto eu puder viver dessa forma, eu quero viver. Só quando eu não der conta mais. Mas a gente tem um grande problema. Aqui nós temos um espectro de conexão. Aqui está a nossa conexão espiritual. Para cá, ó, tá os isolamentos. Olha como é mais escuro. Nós temos um isolamento que chama ativo, que é a fuga. Aquele idoso que tem a visão materialista, né? Ele se retira por amargura, cultivando rancor e depressão, que são venenos para o espírito. Que ele não aceita envelhecer, ele não aceita a fragilidade. E ele se isola. Isso é um veneno para a alma, ó. Isolamento passivo. Quando ele é abandonado, ele é vítima de negligência familiar, gera necessidade de perdão e ressignificação. Eu tenho que perdoar. O perdão faz mais bem para mim que para quem recebe perdão, não é? Eu perdoo meus filhos para eu ficar bem. Eles vão responder por isso. É um débito que eles vão levar dessa encarnação. É o que importa. Eu tenho que ficar bem, porque é como eu estou longe. Agora, a solidão saudável, a solitude, que é essa que eu falei com vocês que eu tenho, que eu torno meu tempo lá, útil, ó. Morar sozinho não é solidão. Se houver paz interior, espaço fértil para leitura, arte, contemplação, eu teço mandala, sabe? Eu faço um monte de coisa no meu tempo útil. Então, eu tenho solitude. Olha como que estou perto aqui, ó, da minha conexão com o espiritual. Eu me mantenho conectada, né? Ó, a mente do idoso, mesmo no silêncio, permanece ativamente conectada a Deus, à natureza e ao próximo pelo pensamento e pela oração. Olha que bonito, né? A gente enxerga, mas o que eu venho chamar a atenção aqui com essa bicicletinha? O que a gente não pode ficar sem em momento algum da nossa vida? Propósito de vida. Não é porque eu sou idosa que eu não tenho que ter objetivos e metas. Eu tenho que ter um propósito. Nem que seja levantar, cuidar. Gente, eu acho tão bonitinha minha sogra. Ela tem 90 e tantos anos. Ela já usa um muletinho para conseguir andar. Mas ela acorda todo santo dia. Eu tinha que aprender isso com ela. Toma um banho, põe uma roupa bonita. Não importa se vai ficar em casa, né? E faz maquiagem no cabelo. Ela já dorme com rolinho todo dia, não interessa. Todos os dias. Ela se acha bonita e ela fica bonita. Né? Olha que bacana. Então ela tem um objetivo no dia, ela já acorda alegre, ela dá risada, ela conta piada, sabe?
ela tem, ó, já levanta da cama feliz com objetivo. Então, aqui, ó, a gente tem que ter propósito. Tem que ter um movimento mental, um movimento social. Olha, vir aqui, nem que seja vir aqui, é um movimento social. Né? Sair de casa por causa da depressão. Bater um papo. Né? Sentar na praça. Fazer um bordado junto. Aqui eu não sei se tem, né? Tem aquelas damas de caridade. Minha avó fazia parte. Faz crochê, faz bordado, costura. Alguma coisa a gente tem que buscar. Né? Socializar o trabalho e a caridade. Aqui eu vou falar do principal, isso aqui em qualquer etapa da nossa vida, que nos mantém bem, em conexão, felizes, com a mente boa, o espírito bom. Caridade. O que é caridade, gente? É eu dar dinheiro para quem precisa? Eu dou uma cesta básica para os centros? Eu fazer um trabalho voluntário? Aqui eu não sei se vocês têm, lá a gente faz a sopa todo domingo. Vocês fazem aqui também? Não. A gente faz todo domingo, 8 horas da manhã, a gente está lá na cozinha fazendo sopa. E vai muita gente tomar sopa. Cada domingo é uma dia. E faz mais bem pra gente, né? Eu saio de lá assim, e ainda faço evangelização. Não estou falando que é só isso, não. Sabe que o Chico Xavier falava que a maior caridade que a gente pode fazer para um irmão? Pela manhã, quando você sair de casa, ou chegar na varanda, você dá um bom dia. Dá um sorriso, um bom dia. Isso é caridade. Porque naquele dia inteiro, pode ser o dia, a única bondade ou a única olhar positivo e bom que aquela pessoa vai ter no dia dela. Experimenta. Bom dia, gente. E um sorriso. Chico Xavier falava muito isso. Isso é caridade. Eu preocupar com o outro. Por que eu estou falando quando eu falo bom dia para vocês? Você tem um dia bom. Que você esteja em comunhão com o Pai. Né? Que Deus esteja na sua vida. Que você seja feliz apesar dos obstáculos que todos nós temos, as provas diárias. Você chega no final do dia bem. Não é isso que você quer dizer? Olha, eu te enxerguei. Eu falei que o grande problema do mundo, que o idoso, principalmente o idoso, ele é invisível. Eu te enxerguei. Estou te dando um bom dia. Eu quero que seu dia seja bom. E estou te dando um sorriso. Então, é um presente que alguém vai dar para o outro. Sabe? Isso é caridade. Pura caridade é você preocupar mais com o outro do que com si mesmo. Você ter um olhar pelo outro. Isso é caridade. Vocês estão entendendo? Porque isso é o que importa. Eu estou olhando o outro, eu estou enxergando o outro. Né? Eu estou desejando algo bom para o outro, não só para mim. Tá? Então essa é a caridade, eu coloquei ela aqui no centro, ó. A prática da caridade é o vetor de equilíbrio para todos nós, em qualquer fase. A gente manter isso, ó. Trabalho voluntário, que eu falei com vocês. Um auxílio material, uma escuta ativa. Eu escutar alguém que está precisando desabafar sem julgar, sem interromper, sem questionar. Às vezes é só o que aquele amigo precisa, né? Oração pelo próximo, né? Preocupar e fazer e não deixe pedir pra gente, não pensar em quem está lá no umbral, sofrendo, as pessoas abandonadas, carentes em situação de rua, que não tem, né? Tem tanto que a gente orar sem ser só com o umbigo da gente, que quando a gente faz para o outro, não volta muito mais pra gente, né? Auxílio material, de novo, distribuição de conselhos baseado na experiência, ó, atendimento fraterno. Tia Eliseu faz atendimento fraterno, né? Porque ele tem uma experiência fantástica disso. E o trabalho voluntário. Gente, o trabalho voluntário faz mais bem pra gente. Eu não sei, eu saio no domingo, leve. No domingo tem outra face. Sabe o que eu fazia no meu domingo, antes de eu começar a trabalhar na evangelização, na sopa? Eu dormia até meio-dia. Perdi tempo. É muito melhor agora, do jeito que estava lá, no único dia que eu posso dormir. Ó,
gera sentimento de utilidade incontestável, prepara a alma para a recepção luminosa no plano espiritual, gera sentimento de utilidade de amor universal, afasta os fantasmas do passado e o foco em doenças. Dia 18 nós vamos falar muito disso aqui. Sabe? Olha, isso é a mola motriz, ela é a base da bicicleta. É algo que nós podemos continuar fazendo ao longo de toda a nossa vida. Porque olha como é grande o significado de caridade, né? Companheiros, a gente tem uma transmutação do afeto, mas ele permanece, né? Não é mais uma relação tão sexual, mas é uma relação de companheirismo, de amor, de fraterno, né? Então a gente tem, o toque, o olhar ainda é importante, interligação espiritual que nós ainda mantemos, uma ternura ativa. Isso é importante manter com o nosso companheiro, nossa companheira, não é? Porque muda, mas ainda permanece, né? Há que permanecer a ternura, né? Precisamos dela. A resignação diante do luto, eu tive muita. Eu não tive revolta, não achei que Deus era ruim, não tive nada disso. Foi uma aceitação tranquila. Doeu menos? Não. Mas nós entendemos que a vida continua, entendemos? E que um dia todos nós vamos nos encontrar. Então, eu tenho certeza, eu sinto a presença do meu marido perto de mim o tempo inteiro. Que a história que nós construímos, né? 2 filhos, 3 netos, 3 netas. Construir uma vida, trabalhamos, fizemos. Nenhum dos 2 tinha um centavo quando a gente começou a namorar, a gente era estudante, né? Viemos os 2 de família humilde, construímos o que nós temos hoje, não é? E tínhamos nós uma relação. Então, isso aqui, essa tristeza é purificante. A gente sabe que na velhice nós estamos mais propensos a passar pelo luto, né? A perder irmão, perder irmã, pai, mãe, tios, primos, né? Não é perder, eles vão ficando pelo caminho desse ponto de vista materialista, mas estão lá na espiritualidade nos aguardando. Temos que manter a certeza que a despedida é temporal. Mesmo perder um filho, não podemos nos deixar levar pela depressão. É difícil, eu acho que a pior perda, não tive, graças a Deus, essa perda. Não tive. Mas assim, sabemos que cada um tem seu tempo, não é? A programação da reencarnação é de cada um. Minha mãe foi com 47 anos, gente. Tinha acabado de entrar na meia-idade, né? Não deu tempo de nada. Quando ela ia começar a aproveitar, ela desencarnou. E nós ficamos, e nós vivemos, né? Com a presença dela ainda. A nossa fé é raciocinada, lembre-se disso. A nossa fé é o nosso consolo nesse momento. É ela que não nos deixa ir lá para o fundo do poço, não nos deixa ficar em depressão. Porque nós temos a certeza, a convicção de que nós vamos encontrar todos de novo um dia, porque esse espírito que habita esse corpo, ele é imortal. E nós vamos reencontrar na parte espiritual. No momento que nós merecemos, né? Mas vamos. E a transição final e a tristeza purificante. A tristeza do luto é purificante para quem fica, mas nós, exaurir o corpo físico, exaurir sua missão. A morte não é um fim trágico, mas fechar as cortinas de um ato para o início do próximo. A vida aí sim que vai começar, né? A minha vida vai estar começando aí. É o passaporte para o retorno ao nosso lar espiritual e encontrar todos que nós deixamos. E ainda todos que estão vinculados aos vários eus que estão dentro da gente, né? Porque a gente não encontra só o eu de agora, só os que estavam vinculados ao nosso eu de agora. E nós vamos perceber que vários que estão vinculados ao nosso eu de agora, na verdade já fizeram parte de vários eus nossos. Porque nas outras vidas eles vieram caminhando conosco para evoluir conosco, né? A nossa jornada não é assim? Aqui na Terra. Então a vitória final é a chegada desse corredor. Um desencarne suave, tranquilo, em paz. É a recompensa de quem limpou o coração das mágoas, porque a gente teve tempo para isso. Por isso que eu falo que a velhice é benção. Você zera
Você tem tempo de zerar as mágoas, né? Você tem tempo de zerar. A velhice é a fim da linha, mas a volta olímpica de um espírito vitorioso. Aqueles que praticarem a reforma íntima encontram as portas da espiritualidade. A colônia dele, ó, que está embaixo dessa, a colônia Alvorada Nova, abertas, colhendo em paz os méritos de uma vida de aprendizado. Ô, gente, eu tenho a tia Cessé, lá do Centro Espírita de Alegre, não sei se vocês conheceram, conheceu? Tia Cessé olhava e falava muito, lembra? Que ela falava que ela não tinha medo de morrer, não, mas que ela tinha vergonha. Ela morria de vergonha de morrer. Porque quando chega lá, que começar a ver tudo que ela mesma preparou nessa encarnação, que ela falou que ela ia dar conta e que ela ia fazer, que sentava na mesa e ela vê que ela não deu conta de quase nada, ia ser uma vergonha sem fim. Então a gente tem que ter medo de morrer, não, a gente tem que ter vergonha, porque a gente não sabe, né? Eu aprendi com ela, eu tenho vergonha, né? Porque eu posso melhorar, só falo, detox mental todo dia. Porque o que a gente puder melhorar um cadinho que seja, né? Já é lucro. Então, ó, a colheita de luz. Velhice é um presente incontestável. Porque é uma bênção. Porque chegar até aí não é para todos. E é muita chance, né? De melhorar. É o momento máximo onde limpamos as mágoas, lapidamos nossa paciência, encerramos o débito terreno. Longe de ser o fim da linha, a rampa de lançamento para a pátria espiritual. O tempo é o tesouro que Deus nos empresta. A velhice é a colheita do que plantamos. Emmanuel falou isso. Olha que coisa bonita, gente. Quando eu li esse livro, eu falei, eu não acredito que sorte que eu tive dele chegar nas minhas mãos, eu ainda na meia idade, que é tanto que eu ainda posso, né? Então, ó, só tem uma coisa final para falar para vocês, ó, a graça é a fase áurea, as rugas são sabedoria, o passo lento reflete a firmeza do espírito e o entardecer da vida prenuncia a mais bela das alvoradas, que é acordar esse plano espiritual, retorno para a pátria, nossa pátria espiritual. Eu espero que eu tenha conseguido encantá-los um pouquinho com esse tema, porque assim, foi um mudar de olhar para mim, foi muito importante chegar nessa velhice desse ponto de vista, tá? E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, o livro que eu falei é esse aqui, ó, até trouxe, eu não sei, de repente, até aqui, ó. Velhice, fase de regeneração do espírito. Vocês viram que eu sou exagerada, né? Eu coloquei a fase áurea de regeneração do espírito. Aqui, ó. É de Abel Glasser e Ariana Glasser, pelo espírito Caio Bachuto. É muito bom esse livro, aconselho. Porque nele tem todos os exemplos. Que a paz de Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. Né? Muito obrigada. Agradecemos, Cristiana. Foi muito bom te ouvir e sobre esse tema, né, que quase não se fala, mas que a gente está vivendo, estamos vivendo mais, né? Então a gente já tem que mudar realmente esse olhar. Se a gente está vivendo mais, nós temos que ver a nossa participação como filhos, nossa participação como idosos também, não é? Então é uma nova visão que a gente precisa estar falando, e foi muito útil tudo que você trouxe. O livro também, já olhei ali com vontade de ter o livro, porque o livro é maravilhoso, né? Então, gente, nós agradecemos a presença de todos e vamos agradecer também a Deus essa oportunidade, né? De estarmos aqui, de ouvirmos tantas coisas úteis, tantas coisas boas, né? Então, vamos novamente fechando os nossos olhos e vamos agradecer. Senhor, queremos nesse momento agradecer tudo que recebemos nesta noite, por todo esse conhecimento, todas essas reflexões que fazem com que aproveitemos todas as fases da nossa vida aqui na Terra. Agradecemos também, Senhor, oportunidade de estarmos
sendo úteis, trabalhando, buscando nos conhecermos cada vez mais. E te rogamos, Pai, aproveitando o tema da noite, por todos os idosos, aqueles que não têm o carinho da família, os que estão abandonados, que possam, Senhor, receber a ajuda de amigos espirituais e de encarnados que possam chegar até eles, levando carinho, amor, a compreensão. E assim, Senhor, gratos por tudo, pedimos a Tua permissão nesse momento para encerrarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja.